aí eu começo com a pergunta quem manda em mim, e rastreando os nossos hábitos, né, que é justamente uma provocação. O que controla, né? Tem muita gente estudando essa questão da dopamina, que é uma resposta do corpo positiva, né, a algo que a gente constrói, um hábito que a gente constrói. Então, seja um hábito destrutivo, como assistir seriado um atrás do outro, isso vai te dando a sensação de prazer, de bem-estar, e você acaba ficando horas e horas, a noite inteira assistindo um seriado, ou de comida. Poxa, cheguei do trabalho, não sei, Paulo, se está gravando, se a Rafa está gravando, mas como vai ser breve, eu posso refazer depois, não tem problema. É porque eu sou leigo aqui nesse Google Meet, então precisei dos dois hoje. No geral, alguns hábitos acabam sendo repetidos por um start do subconsciente, né, da programação do nosso corpo, e a gente não entende nem o porquê. E aí, fazendo um diagnóstico do nosso grupo, quando eu analiso os dados do questionário que ficou aberto lá, eu vou fechar por agora e depois colocar um outro aí no meio do processo. Mas fazer um diagnóstico do nosso grupo, o que eu percebi em 3 respostas, por exemplo, com relação ao exercício físico. A primeira é que as pessoas fazem exercício físico regularmente, ou pelo menos colocaram essa média, né? Então, boa parte das pessoas responderam que sim. 55% foram convictas, né? Mais da metade, e mais uns 20%, e 19,4%, ou 25%, quer dizer, falaram que fazem, mas não tem sido regular. E aí, só 19% falaram que não estavam praticando nenhuma atividade. Então, ou entraram, talvez, no nosso grupo com vontade de iniciar algo, né? Quando eu vou para a quantidade de exercício, aí esse grupo colocou que metade ali, 47, 44, faz de 1 a 2 vezes por semana, ou de 3 a 4 vezes. Só 8% faz 5 ou mais vezes por semana. E quando eu vejo a recomendação da OMS, né, que foi o que eu falei lá na primeira aula, seria 5 vezes por semana, 30 minutos de atividade contínua para você estar enquadrado num padrão saudável. Então, mesmo nessa loucura de rotina, a gente tem um padrão abaixo do que seria recomendado, né? Basicamente, metade faz 2 vezes por semana, 1 ou 2 vezes por semana, e a outra metade 3 ou 4, né? Poucas pessoas fazem um pouco mais de exercício. E qual o principal, que é a nossa pergunta-chave de hoje, né? Qual é a principal dificuldade para manter a regularidade na atividade física? Podendo marcar mais de um motivo, então talvez essas 22 pessoas que responderam tempo reduzido também responderam preguiça e desânimo e vice-versa. Mas, basicamente, esse é o principal motivo para não manter a atividade física, né? Não foram motivos financeiros, que são consideráveis. A falta de orientação teve um valor ali interessante, né? 10 pessoas responderam que a falta de orientação adequada as impede. O local não é um impeditivo, se está sozinho ou se tem amigos não é um impeditivo. Outros motivos, só 3 pessoas responderam. Então, no geral, o tempo reduzido por causa do trabalho, da rotina com os filhos, com a família, e a preguiça e o desânimo, que foi a grande campeã aí, ficou na frente. Então, é basicamente um sentimento, né, um cansaço físico ou mental, foram os principais motivos para não ter regularidade na atividade física. E aí eu pedi para a IA fazer a preguiça e o desânimo, a rotina, né, e o desânimo aqui para a gente, e a gente espremidinho ali no meio, entre um problema e outro, né? Ou a rotina está cheia de relógios e atividades a cumprir e chamando o tempo inteiro, ou o desânimo, que é essa sensação de, poxa, estou cansado, o dia está ruim, o dia está triste, vou deixar o exercício para lá. É melhor abrir uma barra de chocolate e sentar no sofá, é mais gostoso do que doer mais um pouco ainda o corpo. E pensando nesse imbróglio, né, entre essa rotina, uma das coisas que pode nos ajudar a vencer
a preguiça e o desânimo, é entender lá da primeira pergunta, né, e juntando com essa segunda, o que e quanto eu tenho feito de qualquer coisa. O quanto eu tenho trabalhado em excesso, talvez, o quanto eu tenho assistido televisão em excesso, o quanto eu tenho trocado tempos que eu poderia estar colocando algo novo na rotina ou algo saudável na rotina e não tenho feito. E também entender o lado positivo, o quanto de exercício eu tenho feito, o quanto de atividades positivas eu tenho colocado na minha rotina, né? Isso é primordial para você entender quem manda em você, né, quem tem feito as escolhas por você. Quando você vai construir uma rotina, é muito interessante você rastrear os seus hábitos, né. Todo mundo que trabalha com comportamento fala da importância dessa ferramenta. Eu criei esse quadrinho aí, na verdade eu peguei do Canvas, né, e adaptei alguns dados pra gente, mas para dar um exemplo, rastrear o hábito é basicamente fazer isso aqui. Então se a gente começou lá dia 4 e eu botei algumas observações, né, treino, alimentação, água e organização do dia, mais 2 tópicos lá que você queira entender e rastrear, você vai marcando o dia que você fez. Então essa pessoa aí começou bem, né, no dia 4, 5, 6 e 7 ela foi treinar, marcou positivamente a alimentação e um dia ali ela não comeu adequadamente ou comeu menos do que o previsto, foi quando ela falhou na alimentação. E aí eu coloquei outros exemplos, né, água, organização do dia, mas você pode encher de bolinhas um quadro que você queira seguir, né. Colocar, comportamentos ruins também. Então, poxa, se para nós que somos cristãos, né, se um pecado é recorrente, a luta, a gente pode colocar esse pecado aí para entender o quanto ele tem se repetido na nossa rotina, e quanto a gente percebe essa repetição, né, desse hábito, de um comportamento ruim. Se eu perdi muitas horas no celular, eu posso colocar aí: "Perdi muitas horas no celular, era para eu usar 30 minutos de rede social, acabei usando 3 horas". Então, isso permite a gente não esquecer, porque geralmente a gente não lembra o que aconteceu segunda-feira, quando chega na sexta. A gente mal lembra o da quinta, que é uma rotina muito cheia de atividades e coisas, e você vai ter que se esforçar. "Poxa, segunda-feira eu sei que eu fui trabalhar, mas eu não sei se eu almocei na rua ou se eu levei a marmita, eu não". Então, quando a gente olha para o quadro, você consegue visualizar e lembrar. Seja positivamente, como essa pessoa aqui parece que está marcando bem os quadrinhos dela, ou negativamente, quando eu começo a olhar e vejo mais respostas negativas aos hábitos que eu estou tentando criar, do que respostas positivas. Então, às vezes você até começou bem, né, como foi o exemplo que eu coloquei aí, parece que está indo bem a rotina que a pessoa escolheu, mas de alguma coisa faz desandar e começa a ficar no negativo, né. Então, quando você rastreia os hábitos e entende o que você está escolhendo, você tem como mensurar essa as suas ações, né. E o que é medido, o que é mensurado, pode ser melhorado, né. Como andam os seus números? Eu vou mandar para vocês uma tabelinha de testes de avaliação para a gente fazer agora que completamos a primeira semana, né. São testes simples de força, resistência, podem ser coisas mais difíceis. No caso da Paula aí, que corre pra caramba, se ela quiser botar uma corrida de maior distância, em menor tempo, ela pode colocar. Mas é interessante você ter, tabelas para você se comparar consigo mesmo, né, e não com outra pessoa, que tem outra história, outra rotina, outro corpo, né, outro corpo físico que aguenta outras coisas. Então, quando eu me comparo comigo, poxa, eu não fazia uma prancha abdominal, eu não conseguia ficar 20 segundos. Agora eu consigo ficar 45, depois de 30 dias treinando. Isso é uma vitória, isso é uma conquista, né. Provavelmente, se mais 30 dias você persistir, você vai passar de 1 minuto e vai entrar já num quadro saudável dessa força de core que a gente fala. Poxa, eu não conseguia correr 1 minuto sem me cansar. Agora eu já consigo correr 2, andar 1, correr 2, andar 1 e fazer isso por 16 minutos. Então, eu medi, tem uma melhora, e lá depois de 30, 40 dias eu consigo mensurar essa melhora e falar: "Poxa, estou melhorando". Ou o contrário, "Nossa, eu conseguia correr 2 quilômetros sem me cansar. Agora eu fui tentar fazer isso e meu corpo não respondeu bem". Então, eu estou perdendo capacidade física, eu estou perdendo massa muscular, ou para qualquer outro hábito, né, que a gente queira construir, o hábito de estudo,
o hábito de evangelismo, sei lá, o hábito de estar com algumas pessoas. Semanalmente eu quero estar com alguém. Então você olha lá e seu quadrinho e vê que você não está conseguindo ou está conseguindo, né? Tudo que é mensurado pode ser melhorado. Alguns exemplos que eu trouxe, né? Eu já falei, beber água. Poxa, estou bebendo água adequadamente, estou me exercitando. Se eu estou envolvido em algum projeto, estou produzindo alguma coisa, eu consigo ver se eu estou tendo evolução nisso. Um amigo uma vez falou, eu nunca parei para pensar, né? Eu tenho um violão guardado bem aqui nessa porta aqui atrás de mim, já tem há algum bom tempo. Ele vai sempre ficando escondido ali. E eu falo, não, eu vou começar a fazer aula de violão, eu vou começar a fazer aula de violão, mas a gente quer um plano perfeito, segunda, quarta e sexta, 2 horas de aula com o Marcos para conseguir aprender violão em 6 meses você tocar. Não vai funcionar assim, né? Na maioria das pessoas é um trabalho de formiguinha. E eu lembro de um amigo falar assim: você já pensou se você praticasse uma língua ou um instrumento musical 20 minutos todos os dias, durante um ano, o que você não vai aprender nesses 20 minutos? Poxa, eu vou gastar 20 minutos só, bota no cronômetro. Eu vou aprender só uma nota. Em algum momento você vai ter evoluído mais do que se você pensasse no cenário perfeito, você se matriculando na escola de música de Brasília para aprender o violão. E toda vez que eu abro e vejo o violão, eu lembro dessa fala dele, falo, poxa, eu perdi vários 20 minutos para trás e ainda estou na mesma distância, né, de aprender a tocar um instrumento. Então, o que, o que a gente consegue medir, a gente consegue evoluir. E nós devemos tomar as rédeas daquilo que guia o nosso dia. Se você não domina isso, se você não é quem está guiando esse cavalo bravo e poderoso que é a rotina, que são os nossos impulsos, que é o hábito automático, que é o subconsciente, alguém vai fazer por você. Seja a sua resposta já automatizada, que aí a ciência vai responder, né? Eu chego em casa, eu sento no sofá, automaticamente eu pego o celular e vou pedir um iFood. Não vou olhar nem o que tem na geladeira para comer algo saudável. Aquele comportamento se repete por alguns motivos, né? A sensação de recompensa, comprar é prazeroso, ficar sentado no sofá só esperando a comida chegar é mais prazeroso do que ter que ficar em pé de um dia já cansativo preparando. Então, se você não toma as rédeas, alguém vai tomar por você. Eu não vou chegar em casa, eu não vou pro sofá. Eu vou logo tomar um banho e me dirigir para a cozinha, porque um banho dá aquela renovada, tira aquela sujeira, o suor, e aí eu consigo olhar o que tem na cozinha e comer. Depois eu vou descansar um pouco antes de dormir. Eu vou chegar em casa, eu não vou ligar a televisão, vou pegar um livro e me dedicar 15 minutos para a leitura, porque eu quero terminar um livro até o meio do ano. Então, vou marcar o tempinho lá de 15 minutos lendo, aí eu janto e depois eu faço alguma coisa que me distrai, divirta. Se a gente não toma atitudes firmes para guiar a nossa rotina, certamente alguém vai fazer ela por a gente. Sejam essas automações internas ou mesmo externas, né? Alguém vai falar, fulano, você está sem fazer nada, me ajuda com isso, faz aquilo, ou você pode entrar nisso, pode trabalhar naquilo outro, e aí a gente acaba sem domínio próprio, né? Cada pequeno ato importa, cada 1% importa. Um dos livros que eu estou lendo, até para trazer fundamento aqui para a gente, é esse livro aqui, Hábitos Atômicos, né? E ele fala justamente sobre o poder de pequenos hábitos, assim como um átomo, que é capaz de causar uma grande explosão, né? Aclamar uma grande energia. E tem algumas histórias de sucesso dentro do livro, como pequenas mudanças conseguiram fazer uma grande revolução em questão de hábitos e até de sucesso. Uma das histórias legais que tem lá é de um grupo de ciclistas britânicos que eles competiam a vida inteira, mas nunca ganhavam nenhum prêmio relevante, nunca ganharam um Tour de France, que é a principal prova de ciclismo a nível mundial, eram pífios nas Olimpíadas, a ponto de a principal empresa de bicicletas de competição no mundo, quando eles foram comprar, falou assim, olha, nós não queremos vender para vocês, porque nós não queremos ser associados com a equipe de vocês. Se vocês usarem as nossas bicicletas, as outras grandes equipes não vão querer comprá-las. Então, imagina, você é de um grande país, um país rico, um grupo de ciclismo que quer competir
E a marca de bicicletas, a melhor bicicleta que existe, fala: "Não, eu não quero você usando minha bicicleta não, porque vocês são muito ruins". E eles contrataram um cara estrangeiro, se eu não me engano, ele era um técnico alemão, e ele começou a mudar pequenas coisas. Ele fala: "Poxa, vocês já são os melhores atletas, vocês já usam também os melhores equipamentos disponíveis, vamos tentar mudar pequenas coisas". Então ele mudou, comprou 3 roupas diferentes e testa o short, os 3 shorts possíveis. E aí o cara: "Ah, eu me senti melhor com esse aqui, então você vai usar esse". O selinho do banco, os ajustes, vamos ajustar cada pequeno detalhe para ficar o melhor para aquele atleta. A van que carrega as bicicletas vai ser pintada de branco para a menor poeirinha aparecer, a gente já limpa, então não vai poeira para os equipamentos da bicicleta, para o mecanismo. O gel de massagem, vamos ver o que recuperou melhor. As horas de sono, como funciona melhor para cada atleta. Então ele não melhorou nada. Olha, você vai tomar esse gel aqui, que esse gel é que vai te ter um poder de recuperação. Não. Ele fez pequenas mudanças de 1%, como eles chamam, né? Em cada detalhezinho na rotina. E em pouco tempo mesmo, questão assim de 1, 2, 3 anos, eles tiveram uma escalada de conquistas gigantescas. Então, conquistaram por mais de uma vez o Tour de France, que é a principal prova, ganharam campeonatos a nível europeu, a nível mundial, e nas Olimpíadas de Londres, quando eles chegaram lá e estavam em casa ainda, né, deram um show e praticamente varreram as Olimpíadas, vencendo as principais provas. Né? Então, cada 1%, cada pequeno ato importa. Seja, o meu ato hoje vai ser separar as roupas para eu treinar durante toda a semana. Meu ato hoje vai ser colocar a meia, as bolinhas aqui, uma do lado da outra para não ter desculpa. Tá lá a meia, o tênis e a roupa. Botar 2, 3 garrafas, uma na mochila, uma dentro do carro, uma eu vou deixar no trabalho, outra vai ficar aqui passeando em casa para onde eu for, para eu não deixar de beber água, né? Então, planejar, executar o melhorar aquilo que você deseja, né? Nem que você precise escrever, desenhar, colar nos umbrais da porta, mas precisa estar de alguma forma visível aquela mudança que você quer executar, né? E um versículo que embasa sempre nessa questão do corpo, mas o que eu quis trazer hoje é o façam qualquer coisa, né? Façam tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer organizar a sua rotina, se você deseja colocar o treino, se você deseja é, criar hábito de mudanças, né? Façam tudo para a glória de Deus. Convida Deus para estar perto de você nesse processo. E assim como em Colossenses 3:23, né? Fala para a gente fazer as coisas como se fosse a Deus e não aos homens, né? Quando fala do servo. Mas se você pensar em você servir a si mesmo, né? Poxa, eu vou cuidar de mim mesmo, vou ser servo do meu corpo, servo da minha mente, servo de quem eu quero me tornar como profissional, servo de quem eu quero me tornar como chamado no mistério da minha igreja. Deixa eu cuidar desses degraus, assim como eu cuidaria de um chefe, de alguém importante, assim como eu cuidaria de algo que eu estivesse fazendo para Deus. Essa tem que ser a nossa mentalidade, né? Transformar todo pequeno ato, todo pequeno 1% em algo como se nós estivéssemos fazendo para Deus e honrando o Senhor. Amém? É isso. Deixa eu interromper aqui. Oi. Valeu, William. Tá desligado. Show de bola.